Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como que tá a minha carteira daquele nosso episódio, meu segundo salário, né? Que a galera tá curtindo demais. Então é uma maneira também de incentivar vocês a começar a investir o mais rápido possível, tá, pessoal? Então vamos olhar como é que tá a nossa carteira hoje. Olha só, pessoal, valor aplicado, nós aplicamos já o valor de R$ 1.200 com 44 centavos. E hoje o saldo bruto ele é de 1.191,48. Então a gente teve uma queda aqui na nossa carteira. Daí o pessoal já começa a ficar preocupado. Meu Deus, Michael, eu perdi dinheiro. Calma, pessoal, calma, eu não vendi nenhum ativo, eu não perdi dinheiro. A gente sempre tem a volatilidade, né? No mercado financeiro a gente costuma dizer assim, ó, sempre vai ter os altos e baixos, né? Como vocês podem ver, se vocês pegarem o episódio anterior, vocês conseguem ver que a minha carteira ela tinha uma rentabilidade já mais alta, entendeu? Então sempre vai ter essas oscilações, então vocês não precisam se preocupar com isso, só invista realmente aquele dinheiro, pessoal, que vocês não vão necessitar, né? Então pensa a longo prazo, tá? Isso aqui é algo que você vai fazendo a longo prazo e você vai vendo que no futuro isso vai te gerar bons frutos, tá? Então a gente consegue ver aqui, ó, olha só, no mês 5 quanto que a gente investiu e ele tá subindo, ó, tá subindo, né? De escadinha em escadinha, como vocês podem ver ali, ó. E a gente também consegue ver quantos por cento hoje a gente tem alocados em fundos imobiliários, ações e renda fixa. Hoje a gente vai investir em 2 fundos imobiliários, tá, pessoal? E também eu quero investir na renda fixa, tá? Que eu já vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer, né? Então a gente aqui, ó, consegue ver também, olha só a variação que a gente está tendo das nossas ações aqui, ó, do Banco do Brasil, pessoal. Nosso preço médio hoje tá 21,75, só que o preço da ação do Banco do Brasil despencou para 20,78, tá? Então, né, coloca aqui embaixo nos comentários se vocês estão comprando o Banco do Brasil ou não, estão esperando, o que vocês estão fazendo? Ou se estão correndo longe dessa ação, coloca aqui embaixo, tá, pessoal? E provavelmente no próximo episódio a gente deve comprar alguma coisa de ações, tá? E aqui, ó, porque a gente já tá logo chegando na nossa meta, já vou mostrar aqui para vocês. Ó, galera, e uma coisa bem importante. Ó, XP Mouse hoje caindo também, né? BTLG11 caindo, né? Ó, com o nosso preço médio, lembrando, né? Então a gente tinha pagado 104, nosso preço médio tá 102. Ó, e o BTLG11, a gente tem o preço médio de 100 e tá 99. E o XPlog, a gente pagou 98 e tá 99. E o MXF11, 9,37. E hoje o preço dele atual tá de 9,58. Então a gente tem 2 fundos imobiliários, tá? Subindo e 3 fundos imobiliários caindo, pessoal, né? Com o nosso preço médio, lembrando, tá? Então vocês conseguem ver aqui, ó. Então por isso que é importante vocês cadastrarem também todas as operações que vocês vão fazer. Cadastra aqui, ó, no Investidor 10, não tô ganhando nada, tá? Para falar isso para vocês, mas lembrando, pessoal, o Investidor 10 é bom para vocês acompanharem, né, como é que tá a cotação do dia, né? Como que tá a carteira de vocês, para fazer os relatórios também, então vai ser bastante interessante, tá? E aqui, ó, a gente tem a nossa renda fixa, pessoal, aqui, ó, que já, ó, teve uma variação de 2,21, tá? Então, por isso que também eu quero hoje fazer o quê, pessoal? Alocar também um pouco dos nossos recursos hoje em renda fixa, tá? Pra gente minimizar essa variação da nossa carteira, tá? Mas assim, no início a gente vai ter uma disparidade nas nossas ações, porque como a gente está começando agora, pessoal, então eventualmente vai surgir alguma oportunidade, tu investe mais naquela oportunidade para depois escolher os frutos, para depois fazer a alocação correta, tá? Dos teus investimentos, tá, pessoal? Então aqui, ó, a gente consegue ver uma coisa bem interessante, tá? Que são, ó, que os nossos proventos, tá? O que seria isso aqui, pessoal? São os dividendos que a gente recebeu, tá? Então, olha só. No mês de junho, a gente recebeu 2,48. E no mês de julho, olha só quanto a gente recebeu. 4,49. Então, por isso que eu falo para vocês. Eu tô fazendo um aporte um pouco mais pesado justamente hoje nos fundos imobiliários para isso, pessoal. Para a gente ter esses dividendos para me animar. Então, eu achei uma boa estratégia para mim pegar
e alocar mais recursos hoje nos fundos imobiliários para mim começar a eu receber esse dinheiro sem fazer absolutamente nada, entendeu? Então isso me empolgou, mesmo que seja pouquinho, mas isso já me deu uma boa de uma motivada, tá? Então a gente consegue, perceber aqui, que a gente já recebeu só com esses investimentos que a gente fez, né, no total hoje de R$ 6,97. Então aqui a gente consegue ver a evolução, né, da nossa carteira também, esses gráficos, então é bastante interessante, né? E aqui, a gente consegue ver as datas de pagamento. Lembrando que vão ser pagos, dia 25/7, R$ 1,56 do BTLG11, tá? Aqui, dia 14, né, desse mês já foi pago do BTHF11, do MXF11 já foi pago também e do XPlog também já foi pago, como vocês podem ver. Entendeu? Então, a cada mês que a gente vai fazendo esses aportezinhos, né, que a gente vai aumentando nossos fundos imobiliários, a gente vai recebendo esse dividendo mensal, entendeu, pessoal? Cara, é um aluguel que tu vai receber, cara, sem tu fazer absolutamente nada. Então, por isso que eu gostei, achei bem democrático esse negócio de ficar investindo em fundos imobiliários, tá? Porque tu começa com um pouquinho e tu vai vendo, né, aquele dividendo cair na tua conta, tudo, a dar aquele efeito bola de neve, porque é que nem eu falei pra vocês, cara, a meta é chegar a R$10, R$20. Por quê? Porque, cara, tu já pensou? Com R$10 hoje tu já consegue comprar, por exemplo, uma cota, entendeu? De um fundo imobiliário. Então, até às vezes um pouquinho menos, mas já conseguiria comprar. Então, tu consegue ver que isso ao longo dos anos, cara, isso vai fazer uma diferença muito grande na tua carteira, tá? Então, por isso que me empolgou bastante, tá? Então, achei bem interessante isso aqui. Aí, vocês cadastrando tudo certinho, vocês vão ver, tá? Então, é isso que eu falo para vocês. Aqui a gente tem o gráfico também de evolução, né? De como é que tá a nossa carteira e tal. Então, é bem interessante. E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês em quais fundos eu vou investir, tá? Primeiro de todos, eu vou pegar aqui, o XPLG11, que eu já tenho na carteira, tá, pessoal? Como vocês podem ver aqui, a cota hoje está de 99,40 e ele tá com um desconto, o PVP aqui, tá abaixo de 1, pessoal. E quando tá abaixo de 1 é porque tu tá comprando abaixo do valor, né, patrimonial. Então, o que acontece, pessoal? Ele está rendendo aqui, nos últimos 12 meses, 9,67%, né, de dividend yield. A gente consegue ver que estava aqui, em R$ 100,52, né, aqui no dia 6/7, e ele agora andou caindo para 99. Então eu vou comprar, né, porque eu acho que é um fundo imobiliário interessante para mim, tá? Porque eu gosto dessa questão dos imóveis físicos, né? Então eu estou comprando basicamente o quê? Cotas de galpões logísticos industriais, tá vendo? São fundos de tijolos. Então a gente consegue mensurar isso, tá? E o valor patrimonial também é extremamente bom, né? A gente considera bom a partir de 1 bi, né? Então, ele tem 3,33 bi, né? Então é isso que eu falo para vocês. O último dividendo a gente consegue ver aqui, na parte de baixo. A gente consegue comparar aqui, também, né? Fazer a comparação com o IFIX, com o CDI, né? Como é que tá a valorização do fundo, né? E aqui, aqui embaixo, pessoal, a gente consegue ver, cada cota que tu tens. Então isso é importante a gente frisar aqui. Cada cota que tu tem desse fundo hoje, tu vai receber 0,82 centavos. Então, desde o mês 1, ele veio pagando 0,82, tá vendo? Então, é isso que eu falo para vocês. Então, ele mantém sempre uma constância. Então, eu achei isso bem interessante e por isso que eu vou estar investindo novamente nesse fundo imobiliário, tá? Então, a única coisa que a gente tem que cuidar aqui, pessoal, é com relação à vacância, tá? Acima de 10 é considerado alto. Então ela está em 7,90, a gente precisa ficar de olho nisso, né? Como vocês podem ver aqui, né? Mas a gente pode também pegar algumas informações, às vezes aqui embaixo, Vou mostrar aqui, para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui embaixo a gente tem os comunicados também que vocês podem abrir aqui, Aí vocês vão ver. Aqui nesse último comunicado ele fala alguma coisa sobre a vacância, mas vai lá, olha com calma, porque senão se a gente for olhar isso, cara, o vídeo ele vai ficar muito longo, tá? Mas vai lá dar uma olhada, ver se faz sentido para ti, tá? Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento. Lembrando também que aqui, a gente tem a lista de imóveis, né, que eles têm,
né? Então é uma carteira bem diversificada, né? Em estados aqui. Então esse aqui vai ser o primeiro fundo que a gente vai comprar, pessoal. E o segundo fundo que a gente vai comprar é o XP Malls, tá? Também caiu, pessoal, ó, tá 102 com 86, né? Também tá pagando um dividend yield de 10,73 e tá abaixo do PVP, né? Abaixo de 1. Então tá hoje a 0,88. Então ele tem uma liquidez boa. Lembrando que aqui, ó, no dia 6/7 estava 105 e hoje está 102. Então eu vou realmente fazer um aporte para diminuir, né, o meu preço médio, tá, pessoal? E também, né, para quem não sabe, eu já estava errando aqui, é um shopping, né, segmento de shopping, fundo de tijolo. Então, assim, eu até fiquei pensando, né, pessoal, a vacância também tá em 4, tá tranquilo. E eu até fiquei pensando, pô, será que eu invisto um pouco mais ou não? E, cara, me veio uma reflexão na cabeça. Pessoal, imagina, a gente tem hoje uma taxa Selic de 15%, né? E se o shopping já está indo bem agora, assim, pelos números que a gente consegue perceber, vocês imaginam quando a taxa Selic ela começar a baixar, que isso vai favorecer, por exemplo, as lojas, nos shoppings, né? A favorecer que as pessoas elas saiam mais para comprar, porque nesse momento tá todo mundo retraído, sem dinheiro, não querendo fazer muita dívida, né? Porque não sabe como é que vai ficar lá na frente. Mas imagina quando a nossa taxa Selic começar a cair. Talvez esse fundo ele tenha uma valorização. Então é isso que eu estou pensando, tá, pessoal? Lembrando que isso não é recomendação de investimento, mas é algo que eu estou pensando aqui comigo, que talvez valha a pena eu investir um pouquinho mais nesse tipo de fundo, que talvez lá na frente ela pode entregar bons resultados, entendeu? Valorizando talvez a cota, né? Não sei o que vocês acham, coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião, né? Se faz sentido isso que eu falei ou não, se tu discorda, qual que é a tua teoria, né, por trás disso tudo, tá? Lembrando que também, ó, que cada cota que tu tens hoje desse fundo, tu recebe, ó, 0,92, então isso aqui também é bem interessante, tá? Então, se vocês quiserem, aqui embaixo, ó, vocês conseguem ver, né, a lista de imóveis, né, que esse fundo tem. Então, eu acho que é bem interessante vocês sempre estarem analisando, vendo se faz sentido para vocês. Já tem aqui, ó, também, no dia 9/7, né, alguns fatos relevantes, alguns comunicados, né, que eles emitem para os cotistas. Então vai lá, olha, pessoal, abre, vê se faz sentido, né, para vocês começarem a investir. Na minha estratégia hoje, para mim tá fazendo sentido, tá? Então são esses dois que eu vou fazer o investimento hoje, e a gente também vai investir hoje numa renda fixa, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Galera, eu esqueci de mencionar para vocês que na semana passada eu não consegui gravar esse quadro por motivos de saúde. Então, como eu tenho uma meta, um objetivo aqui com vocês, um compromisso, eu vou investir mais R$200 hoje, tá? Então, é R$200 da semana passada e 200 dessa semana. Então, o que acontece? A gente vai ter R$400, né? Então, isso é importante frisar para vocês, pessoal, né? Que não é a gente tá aumentando, é que realmente na semana passada não consegui gravar por motivos de saúde, tá? Mas vamos lá, aqui ó, a gente tá com R$406,54. Lembrando que eu já recebi alguns dividendos, tá? Esse mês. Então a gente vai fazer os nossos investimentos. Vamos clicar aqui, ó, investimento, ações Brasil, né? Aí a gente vem aqui, ó, em buscar, tá? Ó, XPLG, né? Vamos clicar aqui, ó, em comprar. Clicamos em comprar. Confirmar. E pronto. Feito a compra. Tá, pessoal? Eu gosto de tirar print aqui da tela, tá? Para deixar salvo. Para depois jogar no investidor 10. E daí a gente volta aqui, né? E agora XPML. XP Malls caindo também hoje, né? Então vamos aproveitar, né, para fazer as comprinhas. Aí uma cota também, vamos clicar aqui, confirmar. Tá, pessoal? Então, ó, comprado. Tá ok? Então já fizemos a nossa parte, né, de comprar. E agora o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos investir na nossa renda fixa. Marco, vou investir no tesouro? Não, não precisa, pessoal. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. É isso que eu falo, né, cara? Ó, meu porquinho vem aqui, ó,
E já vamos juntar aqui, ó, com o que a gente já tem, né? Então a gente clica aqui, ó, guardar, né? Então vamos colocar aqui, ó, 197, tá, pessoal? Deixa eu arredondar aqui. Tá ok? Aqui, ó, a gente tem os detalhes, né? Como vocês podem ver aqui, ó, né? 100% do CDI, tá? Então, ó, ok, entendi. Então, lembrando que isso aqui é de liquidez diária, tá, pessoal? O mínimo que vocês têm que investir é R$1. Mas, cara, hoje todo mundo, né? E daí, confirma, tá vendo, ó? Então, a gente investiu R$197 hoje, né, no porquinho. E a gente comprou 2 cotas hoje, né, de fundo imobiliário. Então, é isso que eu falo para vocês. Pessoal, cara, é ou não é bom isso aqui? Então, depois que a gente faz isso, pessoal, a gente tem que jogar lá no Investidor 10 e tá vendo, a gente consegue ter uma carteira diversificada, tá vendo, ó, só colocando um pouquinho em renda fixa, um pouquinho em fundos imobiliários, a gente já consegue ter uma diversificada bem legal, bem interessante, né? Então, isso no futuro, eu tenho certeza absoluta que vai me render bons frutos, pessoal, e espero também que esses vídeos aqui ajudem vocês, tá? Mas vamos lá, agora o que a gente precisa fazer, né? A gente já tem aqui, ó, a nossa carteira. E vamos adicionar aqui em cima, tá vendo? Os ativos, né, pessoal, que a gente comprou, tá? Então vamos começar pelos fundos imobiliários, né? O primeiro foi o XPL G11, né? Quantidade foi 1 e o preço, né, que a gente pagou foi de R$ 99,70. Por isso que eu sempre gosto de tirar o printzinho, daí eu consigo consultar aqui, entendeu? Porque senão acaba às vezes passando despercebido, pessoal, tá? Então, vamos adicionar agora outro ativo, fundos imobiliários, né? XPML. Oh, meu Deus do céu. Ai, cara, às vezes eu me confundo, né? Porque é tudo muito parecido, tá? E a gente pagou 102,60. Tá ok? E aí a gente dá um salvar, né? Porque às vezes não puxa o preço bem certinho, porque tem a variação do mercado, né, pessoal? Então a gente sempre tem que cuidar o preço que a gente pagou. E às vezes a gente vai jogar aquele jogo automático aqui pra gente não jogar nenhuma informação errada, né? Porque quanto mais assertivo a gente for, maior a gente sabe como é que tá a nossa carteira de verdade, tá? Ah, daí aqui a gente clica de novo. Por quê? Porque a gente teve a nossa renda fixa. Ó, clica aqui em renda fixa, emissora, coloco Inter, tá? Aí aqui, ó, é um CDB, né? Como vocês podem ver. Tem o pós-fixado, pré-fixado, mas aqui é pós-fixado. O valor foi de R$ 197,00. Tá? A data também foi hoje. Indexador, né? Como vocês viram lá, é o CDI, né? A data de vencimento eu gosto de jogar bem para frente. Bem para frente. Deixa eu colocar aqui, ó. 2050, né? Pra gente não precisar ficar sempre alterando isso aqui. E taxa do CDI 100%. Tá? Como vocês viram lá, às vezes se vocês tiverem dúvida, consulta, volta lá na tua conta, dá uma olhadinha, tá? Quanto que tá pagando, tá? Então a gente clica aqui, ó, em salvar. E agora a gente tem a nossa carteira atualizada, né? Como vocês podem ver, a gente aumentou um pouquinho a nossa posição hoje, né, em fundos imobiliários, pessoal, né? Então, ó, tá com 63 e a gente aumentou também um pouquinho a nossa renda fixa. Tá vendo, ó? Com 25% hoje da carteira e ações agora diminuiu para 11%. Então a gente sempre vai ter que ir indo fazendo esse balanceamento. Por que eu optei em investir um pouquinho mais em renda fixa, um pouquinho em fundo imobiliário? Porque eu vinha investindo só em fundo imobiliário, mas aí agora eu aproveitei também, como eu fiquei uma semana que eu deixei de gravar, pessoal, né? Mas eu tenho que fazer esse aporte, de qualquer maneira. Então, essa semana eu investi R$400, porque na semana passada eu não consegui investir, não consegui gravar para vocês. E é assim mesmo, tá? A gente tem que manter a constância. Se a gente combinou que vai ser R$200 por semana, tem que ser R$200 por semana. A gente não pode pifar, tá?
Às vezes vai acontecer, mas a gente vai ter que pagar o preço lá na frente, trabalhar um pouquinho mais, né? Então é importante que a gente mantenha sempre essa constância, pessoal, tá bom? E, cara, o que vocês acharam das escolhas que eu fiz? Coloca aqui embaixo nos comentários se faz sentido, se não faz sentido, no que vocês estão investindo agora nesse momento, tá? Porque eu preciso saber, pessoal, quero entender um pouquinho mais sobre vocês, porque a gente precisa montar uma comunidade top aqui, onde a gente consiga trocar ideia, debater, né? Sempre com total respeito, né? E ver a visão de mundo de cada um, né? Então essa é a minha visão hoje para minha carteira de aposentadoria, né? De fazer com R$200 aí por semana, né? Se vocês acham que foram boas escolhas, coloca aqui embaixo. Se acham que não, ou se tinha outras melhores, coloca aqui também, tá bom? Galera, fica com um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo aqui no nosso canal. Valeu!